Além de carnaval, praia e futebol. Na verdade, luto dia e noite para realizar meus sonhos. Jeitinho? Quando todo mundo acha que deu errado, eu vejo uma oportunidade. Esse é o meu jeitinho. É enfrentar obstáculos, mudanças e dificuldades. E acreditar que tudo vai dar certo. Porque eu trabalho até dar certo. Foi assim que eu ajudei a desenvolver milhares de empresas por todo o país. E é assim que eu vou continuar. Quem sou eu? Eu sou o brasileiro, sou a TOTUS, sou você. Mesa redonda dessa tarde. Agradecemos novamente o Sr. Thales Teixeira sobre a importância de as empresas realmente colocarem foco nos clientes. Fez uma ótima palestra. Vamos continuar a falar sobre essa questão em nossa primeira mesa redonda dessa tarde. Sem entender o consumidor, a transformação não acontece na economia low-tech. Teremos, ao final das apresentações, um tempo reservado para perguntas e respostas. Por isso, envie suas questões pelo chat. Convidamos para moderar este painel a jornalista e parceira do evento, Cristina De Luca, da The Shift. Convidamos também os palestrantes. Silvio Meira, fundador e cientista-chefe da Digital Strategy Company, o senhor Luiz Sérgio Vieira, CEO da consultoria Ernst Young Brasil, UI Brasil, e também o senhor Agenor Leão, VP de Negócios da Nature Company da América Latina. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada. Aos nossos palestrantes aqui, o Luiz, debatedores, na verdade, né? Luiz, Silvio, Agenor, muito obrigado por terem aceito o nosso convite prontamente. A gente viu na palestra do Thales que o consumidor dá o drive da transformação digital. Eu sei que todos vocês, de alguma forma, estão envolvidos com processos de transformação digital, sejam nas próprias empresas, sejam empresas clientes, né? A gente sabe que a pandemia acelerou de forma exponencial aí as mudanças que a gente já estava vendo na última década e para a próxima década também. Então, assim, aqueles que não tinham feito o trabalho de casa e a transformação digital tiveram, como o Silvio falou, que dar um salto aí de 25 anos de futuro, né? E, de alguma forma, entrar no digital sem muito cuidado, acelerado mesmo para resolver problemas emergenciais. Mas aqueles que já vinham trabalhando na transformação digital, são 7% das empresas globais, pelo que a gente sabe, de alguma forma olharam para esse movimento, primeiro como um susto, como todo mundo, depois como uma oportunidade, né? Oportunidades aí de olhar para a cadeia do consumidor e, de alguma forma, oferecer mais valor para esse consumidor e
também de executar a transformação digital de forma a investir mais em plataformas, ecossistemas e tudo que vem aí pela frente. Então, eu não quero me alongar muito, quero logo passar a palavra para vocês. A gente aqui está dividido em 2 momentos. Nos primeiros 20 minutos, cada um de vocês tem 5 minutos para falar sobre como a transformação digital e a pandemia, de alguma forma, se complementaram, né? De que forma a pandemia afetou o trabalho de vocês, e depois eu começo a fazer perguntas e respostas. A gente tem mais 20 minutos com participação da plateia, então quem quiser pode enviar para a gente as suas perguntas. Eu vou começar pelo Luiz. Vamos lá, Luiz. Boa tarde, Cris, tudo bem? É um prazer aqui estar com vocês, com Silvia Agenor nesse painel. Deixa eu começar a falar um pouquinho da transformação digital, né? A gente tem visto diariamente que novas tecnologias, elas vão surgindo, e são tecnologias que ajudam as empresas a reinventar o seu negócio. E de uma forma ou de outra, quase todas as empresas, pelo menos as grandes, elas já começaram e estão em algum momento dessa jornada de transformação digital. Por outro lado, uma pesquisa que nós fizemos com vários líderes executivos de mais de 12 países e 9 setores, apenas 4% dizia que você já tinha essa transformação totalmente incorporada e otimizada aos seus negócios. Então, acho que a questão é como conduzir uma transformação digital que seja bem sucedida. E aí a gente tem que pensar também na transformação e na inovação, que ela não é feita de forma linear, ela é como se fosse aquela curva em S, né? Primeiro você começa mais devagar, depois você exponencializa e depois começa a cair. Então, o grande segredo é você pular de curvas e curvas, né? E não ter aquele caso como no livro do Hemingway, que se pergunta para o personagem como ele faliu, e ele disse de 2 formas, primeiro gradualmente e depois de repente, né? Então, a gente tem que fazer esses pulos de inovação e transformação. E tem 2 formas de trabalhar a transformação digital, né? A gente tem, primeiro que as empresas que são incumbentes, elas trabalham com o modelo do hoje, né? Ou seja, as linhas de negócio que você já tem, que você trabalha com aqueles elementos clássicos que você quer manter, sustentar a sua diferença competitiva, então escopo, preço, volume, e tem quando você vai fazer a transformação digital que você trabalha uma vantagem competitiva que ela é dinâmica. Então, a gente tem trabalhado muito com 3 elementos, que é, primeiro, o ser humano no centro da transformação, e aqui quando eu falo ser humano, você tem o consumidor, né, e também o seu colaborador, por isso que é importante os dados, porque você pode conhecer melhor e customizar também a experiência do ser humano. Você tem a inovação em escala e você tem a tecnologia de forma exponencial e com velocidade. Então, as empresas, principalmente as incumbentes, elas têm que trabalhar com esses 2 elementos ao mesmo tempo, né? E assim, falando aqui também um pouco da UI, a gente trabalha tanto para como a UI tem que se reinventar. A UI é uma empresa centenária, nós temos 160 anos, então como é que a gente continua sempre surfando essa onda da inovação, da transformação digital? Então nós temos feito uma transformação também dentro da empresa muito profunda, e também como é que a gente ajuda os nossos clientes a fazerem essa transformação, como desenhar o futuro e como operacionar essa sua transformação digital, que hoje parte muito mais de você trabalhar a experiência do teu cliente, que a gente vai falar mais sobre isso, né? A partir daí, imaginar como vai ser esse futuro e como é que você traz essa visão para operacionar dentro da empresa. E claro, quando a gente fala de Covid, a gente está falando de um momento que criou bastante incerteza, então, bastante riscos aos negócios, mas também gerou novas oportunidades, né? Então, temos o antes do Covid e o pós-Covid, né? E aqui a gente vai falar muito de aceleração, o Covid acelerou a transformação digital, né?
gerou novos hábitos do ser humano, do consumidor, das novas formas de trabalhar. Então, para tudo isso, a gente acredita que as empresas têm que trabalhar tanto a sua resiliência, a sua antifragilidade, né, e aproveitar esse momento estressor para você aprimorar e crescer, né? E aqui vem trabalhando o que a gente fala com a sobrevivência, transição e a transformação dos negócios. Então, muito do que a gente está repensando agora tem a ver com esses 3 momentos, né? Sem dúvida. Silvio, vamos lá. Presente e futuro, como é que a gente faz? Olha, Cristina e todos, primeiro, obrigado pelo convite para estar aqui, é um grande prazer. Eu acho que, se a gente olhar para o que vem acontecendo agora, a gente deveria concordar com o Richard Haas, que bem no começo da pandemia, porque hoje tem muita gente tendo muitas ideias sobre o que é que está acontecendo, mas era muito difícil ter essas ideias lá em março, né, em fevereiro. E em março, começo de março, o Richard Haas, que é o presidente do Council for Foreign Relations nos Estados Unidos, ele disse uma coisa que eu concordei na hora e foi a minha aposta do que ia acontecer, que era o seguinte: a pandemia não vai mudar a direção de nada, mas vai acelerar a direção de muita coisa. E, em particular, a minha posição é que vai acelerar muito a direção de muita coisa. E essas muitas coisas aceleradas agora, a gente pode perceber numa pesquisa que Twilio fez recentemente, né? 2.569 executivos globais, inclusive aqui no Brasil, 43% disseram que nos seus mercados a transformação está se acelerando de 1 a 4 anos. Porque tem uma coisa interessante para a gente ver em transformação digital, é que você não transforma a sua empresa, aspas, apenas. Você transforma o seu mercado, como não é um prédio que você constrói, é um processo que você faz para dentro, mas funcionalidades e plataformas que você publica para fora, né? Transformação digital é uma coisa que você publica, você muda o seu mercado. Então, mesmo que você esteja quieto, parado, está acontecendo uma transformação digital que, se você não acompanhar, vai provocar uma ruptura nos seus negócios. Então, a conexão entre transformação e ruptura é essa. Vai romper você. A transformação dos outros muda o seu mercado e vai romper você. Então, para 43% dos executivos, uma aceleração de 1 a 4 anos. Para 27% dos executivos, nos seus mercados, uma aceleração de 5 a 9 anos. Até aí eu estava tranquilo e achando bom. Então, tem umas coisas que a gente ia ver no fim da década, mineração e coisas parecidas, que a gente vai começar a ver mais no começo da década. Mas o que me surpreendeu dessa pesquisa é que 23% dos executivos apontam que nos seus mercados está havendo agora uma aceleração de 10 anos ou mais. Ou seja, quando a gente pega esse primeiro cluster, né, de 1 a 10 anos, a gente vai comer uma parte dessa década, dá 70% dos executivos acham que a gente acelerou de 1 a 10 anos. Em alguns mercados são 10 anos. Então, o que foi que aconteceu na realidade? Aquele pequeno supermercado da periferia, ou mesmo uma grande rede de lojas de varejo, ou uma escola ou universidade que entrou com suas ofertas e serviços na internet, saiu diretamente da Segunda Guerra Mundial para 1995, quando chegou a internet comercial, né, Cristina? E quando, vamos dizer assim, você sempre foi nova, mas eu era novo naquela época. Eu tinha até cabelo em 1995, eu me lembro dessa parte. Então, veja, as pessoas chegam e dizem, bom, então agora eu estou fazendo uma transformação digital. A maior parte das empresas, infelizmente, não está fazendo uma transformação digital. Uma transformação digital é uma mudança razoavelmente profunda no conjunto de mecanismos que você usa para criação, para entrega e para captura de valor, usando plataformas digitais como habilitadores desse processo. É um processo de abrir o negócio, é um processo de transformar o negócio numa rede. É um processo de você se articular no ecossistema. O que muitas empresas, infelizmente, estão fazendo é comprando mais tecnologia de informação e instalando localmente, sem fazer nenhuma medida do que é o retorno possível, do que é o retorno desejável, sem ter as métricas para esses retornos, e ainda por cima, como se não bastasse, sem saber qual é a estratégia. Porque se você não souber qual é a estratégia, você pode ir para qualquer lugar que está bem, porque você pode determinar quando tiver chegado lá, que era para lá que você queria ir, e eventualmente, o que é o pior, você pode ter passado pelo lugar que você queria chegar e não saber que chegou lá, porque você não tinha, na realidade, nenhuma métrica, nenhum desenho,
nenhum processo para transformar suas aspirações de eventual transformação digital em capacidades. Eu acho que o que deveria ser prioridade dos líderes agora é fazer com que as pessoas adquirissem novas habilidades e que a gente mudasse efetivamente a cultura dos negócios para digital. Porque tem uma coisa bastante clara, né? Tem uma pesquisa da IBM de 2018, feita com quase 13 mil executivos no mundo inteiro, e a pergunta era o seguinte: quem está causando a ruptura no meu mercado ou entre mercados? Para 72% dos executivos, podia dar mais de uma resposta, era incumbentes inovadores, como o Magazine Luiza, onde eu estou no conselho de administração. 72% das rupturas sendo causadas por incumbentes inovadores. Porque também não era possível, né, Cris e todo mundo, que a galera não aprendesse a fazer isso. A internet está aí há 25 anos, comercial, nos laboratórios está aí há 50 anos. Como é que as pessoas não aprenderam a fazer isso? Hoje tem centenas de teses, milhares de papers, centenas de livros, tem um cabedal de conhecimento absolutamente impressionante sobre o que é um processo de transformação digital e por que ele difere de digitalização. A gente entende de economia, de ecossistemas, de plataformas digitais, de economia de apps, ou seja, a teoria está aí, uma boa parte dela. Uma boa parte da prática e da pragmática disso está sendo feita por organizações de grande porte no mundo inteiro. O espaço que havia para startups em 2010 ou em 2005, ele não existe mais. Não é mais qualquer startup que chega aí e diz, ok, eu vou botar uma fintech. Como assim, depois do movimento de gente que tem bilhões para se mover, e mesmo depois das early fintechs, as fintechs que começaram em 2007, 2005, 2010, já terem valuations na ordem de muitos bilhões. Quer dizer, é claro que ainda há espaço para muita gente se movimentar, e é claro também que ainda tem muita coisa para fazer, e à medida que você faz mais coisas, do ponto de vista de transformação, e rompe mercados, quando esses mercados, na realidade, se fragmentam, o processo de rearticulação deles, eventualmente, e de criação de novos mercados a partir dos fragmentos, é uma oportunidade absolutamente gigantesca. Então, tem um mundo pela frente de todos nós. Muito obrigado. Bom, e muito disso, né, Agenor, vem do olhar cuidadoso para o consumidor, né? Então, assim, aqueles que conseguiram perceber como o consumidor mudou, conseguiram acelerar um pouco mais. Você é um dos que diz que tem 10 anos de aceleração aí nessa brincadeira. Não, eu acho que, primeiro, obrigado, Cris, um prazer estar aqui com vocês e poder contar um pouco desse processo e como a gente tem vivido isso na Natura. A Natura é uma empresa de 51 anos esse ano, né, e que 5 anos depois da sua fundação tomou a decisão de implantar e usar um modelo de negócio que é um modelo, eu costumo dizer, um modelo super contemporâneo, né? Quando a gente fala de rede, esse é um negócio de rede, é um negócio de reputação, um negócio de recomendação desde sempre, né? A venda direta, essa marca foi construída por recomendação e reputação, nada mais contemporâneo do que isso, mas obviamente fizemos isso no mundo analógico há 50 anos atrás. Há quase 10 anos atrás, a gente começou com essa provocação, dizer assim, o que é a transição disso para esse mundo digital? Eu não gosto muito de falar desse processo de digitalização, porque eu acho que é um fenômeno social que a gente está vivendo mais que isso, é muito mais de dentro para fora que fora para dentro. Não é implantar ferramentas digitais, mas é entender o que está acontecendo. E no nosso caso, o processo de transformação passa necessariamente por digitalizar essas consultoras. Digitalizando essas consultoras, eu consigo trazer esse processo de digitalização. E nós começamos assim, inicialmente pensando como eu vou para o mundo do e-commerce, que era o que emergia naquela época, como eu levo essas consultoras para esse mundo, descobrindo que a partir do momento que eu levo para esse mundo, se destravam uma série de outras coisas, dados, eu começo a poder trabalhar e gerar e dar informação a essas consultoras, às pessoas que estão no campo. Recentemente, né, essa Natura de 50 anos se torna um grupo com 4 empresas ao redor do mundo. Saio desse horizonte para falar de 6,3 milhões de consultoras e revendedoras, incluindo a Avon, que nesse momento de pandemia, a gente também fazendo a integração dessas duas empresas, passando a ser o 4º maior grupo de beleza no mundo, em 100 países, e levando muito alavancado em cima desse conhecimento, de assim, como eu atualizo essa rede, esses conceitos, para de fato transformar esse negócio em um negócio de plataforma. E isso foi o que de fato nos norteou e nos colocou numa posição, de certa forma, privilegiada nesse momento da pandemia. Muito trabalho de casa tinha sido feito, e não só no aspecto de disponibilizar ferramentas. Para vocês terem uma ideia, hoje,
as nossas áreas de desenvolvimento de produtos cosméticos funcionam usando modelos ágeis, trazendo o consumidor para a construção de produto nas tribos, nos squads, juntos com eles, coisas que nós começamos a fazer na tecnologia digital, que foram expandidas também até para os desenvolvimentos de produtos cosméticos, que é uma grande novidade. E nós, mais recentemente, sob essa visão de que isso é uma grande plataforma, isso é uma grande rede que se junta em prol, e a expressão da venda de cosméticos é a principal expressão, nós começamos a fazer uma extensão disso para outras coisas que acontecem dentro dessa rede. A consultora, ela faz recomendação, ela faz marketing, ela faz divulgação, a consultora, ela faz a venda, a consultora entrega serviços financeiros para os seus clientes, a consultora faz o delivery de última milha, e olhando para isso, fazendo um unbundling, olhando para o que é a jornada dessa consultora e a jornada do consumidor, a gente cria novos revenue streams para a organização, e é isso que a gente está fazendo hoje. E, por sorte, nós chegamos no momento da pandemia com esse arsenal de coisas e muito mais do que ferramentas, modelos de trabalho diferentes sendo instituídos, e que permitiu a gente uma reação muito interessante com o grande desafio que é disso, que é o processo de digitalização e de inclusão dessas pessoas. E o que eu disse, todos os nossos planos, assim, esse momento da pandemia acelerou a adoção de uma forma exponencial. Então, a gente tem muito mais consultoras interessadas em treinamento, muito mais consultoras usando essas ferramentas de social selling, disseminando a informação para o consumidor, porque foi a necessidade de um momento em que eu não tenho mobilidade, eu preciso, de fato, ir, o consumidor está disponível para ser acionado através disso, um engajamento muito maior de consultoras e consumidores em cima dessa transformação. Então, nos acelerou muito, mas muito decorrente do fato de ser um processo que a gente já vinha se preparando desde muito tempo. E uma transformação que não é só uma transformação de construir ferramenta, mas uma transformação da nossa forma de atuar como organização. Então, acho que esse foi um grande aprendizado dessa época. Escalamos tudo que podíamos escalar. Qualquer piloto que a gente tivesse que fosse nesse sentido, ele foi escalado muito rapidamente, geograficamente, para outras operações, porque a gente via a grande necessidade e a capacidade de adoção disso de uma forma que a gente nunca tinha visto antes. Então, eu tenho uma pergunta aqui, eu vou começar por você, Agenor, pegando esse gancho da consultora, né? Porque se entender o consumidor é chave para qualquer mudança, como a gente disse aqui, aí como o Thales já tinha falado, sentir o pulso desse consumidor para direcionar para onde a empresa vai, quais são os produtos e serviços que você vai oferecer, é muito importante. E eu acho que muito desse seu aprendizado vem através das consultoras, né? Eu ia perguntar o seguinte, como é que a gente pega o pulso do consumidor, né? Que esse é o pulo do gato. Vocês foram pelas consultoras. Depois Silvio, depois Luiz. Vou fazer o inverso agora. Vamos lá. Você sabe que a gente tinha uma máxima aqui, plagiando uma outra companhia, que dizia assim, quando você tem alguma dúvida, pergunta lá para a consultora. Em geral, como a gente olha, as consultoras é nosso primeiro consumidor. Imagina que eu tenho uma força de vendas extremamente engajada, e óbvio, o engajamento delas depende da nossa ação e da nossa forma de trabalhar com elas, e que elas sejam a marca preferida para trabalhar. As consultoras, obviamente, hoje também são multimarca, e elas escolhem estar com a gente. Então, à medida que eu consigo engajamento, elas são o nosso principal termômetro, né? Se eu quero testar um produto, eu tenho gente próxima disponível para testar. Se eu quero construir alguma ação, eu tenho gente próxima disponível para testar. Mas não é suficiente, tá? Então, a gente, durante muito tempo, ficou muito só e olhou, e a gente continua considerando que a consultora é nosso principal acesso, mas começamos muito fortemente também a construir uma jornada do consumidor. Nosso negócio hoje é um negócio omnichannel, é um negócio que tem varejo, que tem consultora, que tem outros canais. A consultora, obviamente, é um grande elo de ligação e continua sendo muito importante, porque a gente acredita no poder dessa rede, que isso não tem preço e não tem comparativo com outros canais, mas a gente começa a olhar muito fortemente também para como a consultora se relaciona para esse consumidor, qual a demanda desse consumidor, e daí vieram a criação de diferentes canais. O varejo atende a um momento de compra específico, a franquia da consultora a outro momento, o online a outro momento. Então, a gente tem olhado muito também para essa segunda camada, que é a camada do consumidor, sempre orientado e conectado à jornada da consultora. Mas é um privilégio ter essa rede com a gente, de qualquer forma, porque, eu disse, qualquer dúvida, pergunta lá para a consultora, que ela, em geral, vai responder e vai ter muito prazer de co-construir com a gente nesse ecossistema que a gente tem à disposição. Então, dado e conhecimento não falta, né? De jeito nenhum. Silvio, uma vez a gente estava...
O problema fundamental, Cris, eu concordo com a Janô, o problema fundamental quando a gente está falando no mundo que não é nem digital, nem físico, nem social, né? Minha tese é que a gente passa a viver no mundo digital. O físico não substituído pelo digital, tá certo? Mas o físico habilitado, aumentado e estendido pelo digital, orquestrado e articulado no espaço social em tempo real. O que as empresas precisam fazer? Todas as empresas, de todos os tipos. Você precisa usar dados para gerar benefícios. E para isso ser sustentável, tem que ser benefício para fora e para dentro. Quem está achando que vai ter uma estratégia de dados que captura todo o valor que os dados têm, não é sustentável, pode esquecer. Existe um grande cemitério do CNPJ exatamente à espera dessas empresas, né? Então, para a gente usar dados para gerar benefícios, a gente tem que olhar para alguns fatores absolutamente básicos. Como é que eu posso aumentar a minha agilidade? Veja, para a vasta maioria das empresas hoje que tem uma estratégia, ou que diz que tem uma estratégia de Big Data, ou tem tecnologia para isso, o tempo que leva entre um evento acontecer e você tomar uma decisão que vai levar a uma ação sobre aquele evento é muito longo. Você perde a vasta maioria do valor capturável do evento fazendo coisas como captura o dado, vê se é isso mesmo, armazena, manda para não sei quem, faz um relatório, vai para isso, vai para aquilo. Lá daí a 3 semanas alguém toma uma decisão sobre uma reclamação que alguém fez. Para isso existe, por exemplo, o Reclame Aqui, tá certo? O que é o Reclame Aqui? Como você não consegue reclamar para a pessoa que fez o serviço para você, existe um serviço para você reclamar de quem deveria estar recebendo a sua reclamação. O Reclame Aqui é a diferença entre o tempo que o evento ocorre, nesse caso um evento que é uma reclamação, e a incapacidade das estratégias de informação dos negócios e as plataformas associadas responderem a essa reclamação. Tá certo? É simplesmente isso. Então, você tem que aumentar a agilidade, você tem que diminuir riscos e custos, mas você tem que, ao mesmo tempo, achar oportunidades, novas receitas e lucros. Essa é a equação, ela é uma equação dificílima de fazer. Quando você está falando agilidade, diminuição de riscos e custos, você está olhando para o presente. Quando você fala agilidade, diminuição de riscos e custos, encontrar novas oportunidades, receitas e lucros, você está falando sobre o futuro. Então, o tempo todo é diminuir riscos e custos e aumentar. Você olha, por exemplo, tem um relatório que saiu da Associação de Bancos de Investimento da Suíça. E quando você olha para como é que eles ganham dinheiro, é assim, 20% é em comissões. 20% dos bancos ganham dinheiro a partir das comissões. Dados já é quase 10% de você ganhar dinheiro com dados. Porque você está olhando o mercado, você tem dados o tempo todo, as pessoas precisam de informação. Então, dado é quase tão precioso quanto dinheiro. Agora, dado não é petróleo, como o The Economist queria. Dado é mais parecido com urânio. Você tem que minerar, ele tem que ser refinado, ele tem que ser selecionado, ele tem que atingir massa crítica para você usar, e logo depois que você usa, ele fica radioativo, inclusive quando você joga ele fora. Então você tem que ter um cuidado imenso com dados. E esse é o tipo de estratégias que a maioria das empresas não tem ainda. Muito bom, Luiz. Bom, deixa eu tentar aqui adicionar alguma coisa, porque o Agenor e o Silvio já falaram com bastante propriedade do tema aqui, mas você vê que todos nós antes falamos e eu tenho conversado muito com, obviamente, os nossos clientes, enfim, líderes empresariais, e é muito claro, eu acho que para todo mundo, embora a gente às vezes possa pensar que a tecnologia é disruptiva ou a inovação é a tecnologia, quando a gente sabe que, na verdade, a tecnologia é o meio, né, que você utiliza para fazer a inovação. O que é disruptivo é realmente o modelo de negócio. E aqui, você entender o teu consumidor e qual é a necessidade desse consumidor, qual é o problema de negócio a ser resolvido, é ele que vai ditar essa tua transformação. Então, a gente falou muito aí, já se comentou sobre a jornada, né, do cliente. Então, o que o Clayton Christensen fala de você, qual é o job to be done, qual é o trabalho que o cliente quer contratar naquele momento, e saber fazer essa leitura. Então, se o cliente ele vai comprar, por exemplo, uma furadeira, né?
mas ele precisa da furadeira ou qual é o problema que ele quer resolver? Ou é colocar um quadro? Então, será que ao invés de vender a furadeira, eu poderia prestar o serviço para o cliente? Então, quando você começa a ouvir o teu cliente e se apaixonar pelo problema de negócio que você tem que resolver, aí você começa a pensar também como usar a tecnologia de uma forma mais disruptiva. A questão dos dados, hoje a gente tem uma profusão imensa de dados. O que eu faço com esses dados? Como é que eu minero? Como é que eu tiro o valor desses dados? Se a gente não partir da premissa inicial, que é entender qual é o problema de negócio que eu quero resolver, você vai começar a ficar sobrecarregado de dados sem tirar valor daqueles dados. Então, eu brinco aqui muito com as nossas pessoas, que eu digo, não se apaixone pelo que vocês fazem aqui, mas pelo problema de negócio do nosso cliente e do cliente do nosso cliente. Então, esse é o ponto de partida realmente em ser custom centricity ou obsessivo em relação às necessidades do teu cliente. É isso que vai te permitir realmente trabalhar modelos disruptivos. Falou tudo, né? A gente estava vendo a palestra do Thales antes, e o Thales foi muito claro. Tem uma jornada que é a jornada do cliente. E todo mundo, quando olha para a jornada, às vezes olha para a jornada interna, né? A minha jornada de negócio. E esquece que a jornada do cliente pode ser muito diferente, né? E que você tem que atender a ela. Só complementar isso aí, a gente até utiliza, não é só ouvir o cliente. A gente, quando faz um trabalho desse, você faz um future back análise, você olhar o futuro, entender como é que o teu setor está evoluindo, enfim, mas você tem que ter fora da sua cadeia de valor, mas que faz sentido para o consumidor. É isso? Quem? Luiz primeiro. Aí eu volto. Estou voltando. Não, sem dúvida. Eu acho que você tem que olhar para as suas fortalezas. Eu acho que a gente falou aqui da importância dos dados, de a gente aumentar os touch points com os nossos clientes. As plataformas, elas ajudam com isso. Você trabalhar essa questão do ecossistema. Uma coisa muito interessante que mudou, que antigamente você ganhava escala à medida que você diminuía as opções para o teu consumidor, no início da Revolução Industrial. Com todo o processamento de dados, capacidade de processamento de dados que a gente tem, hoje você consegue conhecer melhor e dar mais opções para o teu consumidor. Eu acho que aqui também é muito importante a gente falar da necessidade das empresas ressignificar o seu propósito, porque o consumidor ele está também cada vez mais buscando colocar nessa jornada empresa onde ele tenha confiança seus dados, né? A gente não teve a oportunidade de falar, enfim, nós temos aí toda uma questão, inclusive a LGPD, junto com a ABS, a gente tem uma ferramenta de assessment, né, do grau de prontidão das empresas, e mostra que mais de 60% dos requerimentos da LGPD ainda não estão sendo cobertos pelas empresas. Então, hoje, cada vez mais o consumidor ele busca também se relacionar pelo propósito, a questão ética, a gente sabe, temos falado muito ESG, então toda a parte aí da confiança. Então, eu acho que à medida que você vai aumentando esses touch points e vai criando esse relacionamento de confiança com o teu consumidor e você, né, captura esses dados e consegue transformar, gerar benefício para eles, né, diminuindo custos transacionais, eu acho que isso gera o valor que a gente tem falado, que é aquele valor de longo prazo que ajuda na jornada e na experiência do consumidor e na sua transformação. Confiança é tudo, né? Silvio?
Olha, eu acho que a gente tem um conjunto de mudanças tão grande, Cris, que, em adição ao que o Luiz já falou, a gente tem que olhar para um consumidor digital, independente do nível de escolaridade dele, que está se transformando num mestre de digital. Ele começa a saber usar o digital, ao invés de ser uma coisa que é de um cluster de pessoas que foi educado para isso. Existe uma educação digital ampla em todas as sociedades, no mundo inteiro. Se você for para a África, mesmo para a África subsaariana, ou norte da África, para a Ásia, para a América Latina inteira, você hoje consegue, por exemplo, fazer uma viagem internacional todinha sem pegar numa nota de dinheiro, sem trocar dinheiro em nenhum lugar, em países da América Latina. Não estamos falando da Europa. Na Europa, é claro que você consegue. Você consegue fazer isso em países da América Latina trivialmente. Então, o que a gente tem? A gente tem um consumidor cujo grau de educação e performance digital está muito além da performance digital das empresas. Os dados mostram, por exemplo, que o consumidor brasileiro de B2B, ou seja, o comprador de B2B, que a gente não pode nem chamar de consumidor exatamente, ele é muito mais exigente, ele é 10 a 20% mais exigente, dependendo do quadrante que você imaginar, do que ele mesmo como consumidor B2C, quando ele fala com outra empresa. Ou seja, eu estou pagando para você fazer alguma coisa para mim. Eu não tolero que você faça alguma coisa para mim pior do que o Instagram faz. Toda vez que eu quero publicar uma foto no Instagram, eu consigo. Como é que eu não consigo ver onde é que está a minha carga? Então, existe um consumidor por aí que está provocando mudanças dramáticas, como, por exemplo, C2M, Consumer to Manufacturing. Eu ir lá na ponta, não tentar entender qual dos meus produtos o consumidor quer, mas entender qual dos produtos que eu não tenho que ele quer, que ele pode vir a querer, e como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou entregar? Em que price point? Em que lugar? Quer dizer, a gente muda completamente qual é a teoria do marketing, qual é a noção de marketing que a gente tinha no passado. Você olha para trends, para tendências que a gente tem, como private traffic, né? Tráfego privado. E você vê isso aqui no Brasil, né? A XP compra Infomoney, o BTG compra Exame, o Magalu compra o Canaltech. Isso é tráfego privado, para você ter um lugar onde você participa diretamente do processo de educação da sua comunidade, e não mais só do seu comunidor, do seu consumidor, desculpe. E aprende com ela, obviamente. As empresas têm muito a aprender com seus consumidores, e não é só ensinar a eles ou vender, não. Muito bom. Agenor. Tudo bem, só para completar, Cris, quando a gente começa a trabalhar com essa visão e assim, todo o nosso processo de transformação ele tem dois grandes pilares. Um é o pilar dos dados, que a gente já falou tanto, e a gente acredita nos dados como entrega de valor para a ponta, muito menos do que eu posso obter, mas do que eu posso devolver, porque no caso da consultora, assim, como eu posso devolver valor para a consultora dela me entregar o dado do cliente dela e como eu posso transformar isso em insight e ajuda dela da ponta. Então, a gente olha muito nisso. E o outro, um pilar que a gente chama de experiência. Acho que a gente vive um desafio bastante grande, os incumbents aí, porque o meu consumidor hoje ele está acostumado. Eu sempre digo assim, cara, como é que eu aceito hoje entrar numa fila de uma loja para pagar se eu saio do táxi e não pago? Então, assim, essa transformação que houve na experiência e o consumidor cada vez mais acostumado com isso é um grande desafio para as empresas tradicionais, porque o nosso mindset não era orientado a isso. Então, esse pilar de experiência tem sido muito importante para a gente, para reconhecer e entender. E o que a gente fala, a gente atua sempre buscando, não olhamos mais só o share of wallet da nossa consultora, a gente olha o share of heart e o share of mind dela todo o tempo, porque a gente precisa ter as pessoas extremamente engajadas. E, por sorte, somos uma empresa que tem muita verdade nesse processo, né? Empresa que tem causa, que entrega valor, que consegue contar essas histórias de impacto positivo em tudo que faz, de uma forma que tem muita credibilidade, porque é muito verdadeiro o que a gente faz quando a gente entrega valor. A gente acabou de lançar uma plataforma que a gente está chamando de páginas amarelas, assim, cara, eu quero contar a história dessas mulheres para o consumidor dela saber de quem ela está comprando efetivamente, qual o impacto do que eu estou fazendo. A gente, há algum tempo atrás, a gente está resgatando agora, quando você faz uma compra, eu te digo o impacto social, ambiental e econômico da compra que você fez. Isso te dá transparência e o consumidor diz assim, cara, nessa empresa eu acredito, eu sei de quem eu estou comprando. Então a gente acredita muito nisso, transparência, verdade e experiência para levar isso de forma verdadeira para o consumidor. Eu acho que é isso que o consumidor espera das empresas hoje, com esse imenso desafio que a gente tem de competir com essas pessoas que nascem no mundo digital, que fazem isso de uma forma disruptiva que a gente não estava acostumado, né? No passado, tecnologia, a gente dizia o que dava para fazer.
Então a gente veio, era muito fácil fazer, porque eu dizia, dá para fazer assim, e as pessoas tinham que aceitar. Hoje é assim, cara, qual é a melhor experiência que eu posso fazer com isso? E tenho, acho que, um desafio enorme para as organizações de fazer essa transição. Olha, muitíssimo obrigado, acho que foi um painel muito rico, a gente pouco falou de tecnologia, e o meu objetivo era exatamente esse, mostrar que a tecnologia está a serviço do negócio. Então, muito obrigada, Agenor, muito obrigada, Silvio, muito obrigada, Luiz. Para a gente finalizar, eu vou pedir uma palavra de cada uma palavra. O que é a transformação digital para vocês? Agenor. Olha, eu acho que é oportunidade. Eu vejo um lindo futuro por aí, se a gente conseguir capturar tudo isso, e as transformações são muito positivas para o futuro que a gente vê pela frente. Obrigada. Silvio? Usando uma palavra do mesmo comprimento do Agenor, é uma mudança radical nos fundamentos dos processos de criação, entrega e captura de valor em todos os tipos de organização. Já contei 15 aqui, vai. Luiz, vamos lá. Eu acho que no final do dia é continuar gerando valor, né? Os consumidores vão mudando seus hábitos, nós temos que continuar gerando valor, e lembrando muito do Business Roundtable, que a gente fala que é o papel das empresas, a geração de valor de longo prazo. Então, geração de valor, que eu diria, no final do dia, não vamos esquecer para que serve tudo isso. Muito obrigada. Jamile, agora é com você. Muito obrigada, Cris. Foi muito boa a tua moderação, e agradecemos aos palestrantes pela brilhante troca de conhecimento e aprendizado no AB Software Conference 2020. Agora, nós vamos trazer um vídeo de lançamento do novo posicionamento da ABS. Esperamos que vocês gostem dessa cara nova da entidade. Nascemos na década de 80, quando a palavra software ainda era desconhecida. Em 3 décadas de história, o ressignificamos e passamos a representá-lo no mercado de tecnologia, tornando o software nossa expressão. Mas o mundo mudou, e hoje falar de software é falar de mobilidade, saúde, infraestrutura e acessibilidade. Acompanhando essas mudanças e as transformações digitais, acreditamos que era a hora de reformular. A mudança começou de dentro para fora. O primeiro passo, ouvir. Nossa comunicação já não estava mais conectando com o momento atual, e assim entendemos como nos reposicionar. Hoje, tudo é software. Decidimos compreender seu tempo, que não é linear, mas desenha perspectivas através de uma ferramenta transformadora, o conhecimento. E nossa marca traduz isso. O S assume ainda mais protagonismo, ganhando modularidade e dinamismo, assim como o software. Com isso, a identidade visual se constrói a partir de diversas perspectivas que se pode ter dele. O marcante S da ABS. Se fazendo presente nas diferentes áreas em que o software transita. Hoje, uma nova história começa, mantendo o propósito de sempre, um Brasil digital menos desigual.